Madalena Sem Filtro, capítulo 10. Para acabar com as dúvidas sobre nossa vida privada. Que me beije com os beijos de sua boca. É o mais belo dos cânticos de Salomão e foi citado até por Gregório quando quis falar mal de mim em sua famigerada homilia. Mas continua belo, um cântico dos cânticos, como o que cantam para mim nas procissões francesas. Seus amores são melhores que o vinho. É o primeiro, não o primeiro amor, o primeiro cântico, inspirador. O cheiro dos teus perfumes é suave, sugestivo. Seu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de você. Mesmo que eu evitasse a polêmica, mesmo que eu entendesse que qualquer coisa que acontece entre quatro paredes tem o direito de assim ficar, uma hora alguém iria falar do assunto que tanto sono me tirou. Fui ou não fui a mulher de Jesus? Chega a ser engraçado. Eu mesma pergunto, como se fosse obrigada a falar do que só interessaria aos encheridos. Até que Gregório não se enganou dessa vez. É apropriado que ela deseje o beijo do Criador, disse o Papa. O beijo do Senhor, Gregório? Era isso que você queria dizer? Enquanto ela se faz pronta a obedecê-lo através do seu amor? Assim, Gregório, todo o meu amor ao Criador e ao nosso Mestre, mas nada a dizer sobre as especulações invasivas que fizeram e continuam fazendo. Assim sempre pensei, e talvez eu tivesse certa em nosso tempo, mas depois que o Mestre mudou a história do mundo, já não sei se tenho o direito de guardar segredo sobre alguma coisa que Jesus Cristo me fez ou disse. Desde que encontraram os evangelhos perdidos do Egito, o burburinho começou. E eu até entendo a razão. Começando pelo que foi dito no Evangelho de Filipe. Nosso mestre esteve sempre acompanhado de 3 mulheres, e as 3 se confundiam numa só. Maria é o nome de sua irmã, sua mãe e sua companheira. Mais adiante o comentário é mais direto. A companheira do Salvador é Maria de Magdala. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos, e ele a beijava na boca frequentemente. Não pode ser um beijo como o do cântico? Um dia, meus irmãos foram tirar a dúvida com o mestre. Por que você a ama mais do que a nós? Não sei se ele me amava mais do que aos outros. Talvez eu é que o amasse mais, o compreendesse mais e fosse mais capaz de ajudá-lo nos momentos difíceis. Alguns deles eram muito ansiosos para chegar logo ao reino. Outros queriam ser os preferidos, e eu não exigia nada. Nosso mestre lhes disse: se uma pessoa cega e uma pessoa tem visão estão no escuro, elas são a mesma coisa. Quando a luz vem, aquela que pode ver, verá a luz, e a pessoa cega vai ficar na escuridão. Não penso que eu fosse a luz, mas também não era a escuridão. A especulação sobre nosso casamento levou a uma descoberta surpreendente. Um grupo de pesquisadores encontrou umas urnas onde estariam os ossos de uma certa Maria, casada com um certo Jesus. Estariam ali em Jerusalém os ossos do casal e de seu filho. Acho estranho. O mestre ascendeu aos céus e foi parar num ossuário? Não penso que tenha saído do túmulo de Arimateia para viver uma vida comum. Parece que estão pensando que ele saiu vivo da cruz. Só se fosse um grande enganador de multidões, uma espécie de Dositeu ou de Mago Simão, um enganador daqueles praticantes de necromancia, falsos messias. Ora, se isso fosse verdade, além de prostituta arrependida, eu seria também uma farsante e teríamos vivido escondidos para rir dos que acreditaram no Salvador? Um pequeno papiro encontrado recentemente disse que o mestre se referiu a mim como sua esposa. Sinto-me honrada.
Apesar de serem apenas 8 linhas incompletas, dá para entender algumas coisas. Algum amaldiçoado disse que eu e sua mãe não podíamos estar entre seus discípulos. Minha esposa, ela é capaz de ser minha discípula. É certo que o mestre diria algo assim em minha defesa. Deixe as pessoas maldosas. Nada é muito claro no papiro, nem mesmo que falassem de mim. Mas foram muitas as vezes em que disseram que eu, Madalena, era a mulher de Jesus. Um livro de ficção ficou momentaneamente tão famoso quanto a Bíblia ao dizer, inclusive, que nossos descendentes eram parte de uma sociedade secreta e que eu tinha levado o cálice sagrado da última ceia para a França. Disseram até que o útero de Madalena era o Santo Graal. Meu útero, meu Deus! Disseram que de mim havia surgido uma linhagem sagrada de reis franceses e que todos eram descendentes de meu suposto casamento com o Salvador. Saint Graal viria do francês? Sangue real? Convenhamos, escritores que viveram quase 2000 anos depois não poderiam saber de nada tão exclusivo sobre nós. A ficção, afinal, é fascinante. Mas não gosto quando dizem que é história aquilo que qualquer estudioso sabe que é ficção. É a isso que agora chamam de fake news? Meu Deus, quanta coisa inventaram em meu nome e ainda agora o fazem. Voltando à questão do casamento real ou irreal, veja o que disseram alguns dos primeiros cristãos. Pregavam que casamento era o mesmo que fornicação e que havia sido criado pelo diabo. Os mesmos cristãos disseram que nosso mestre nunca foi casado, querendo mostrar que compreendiam os evangelhos melhor que ninguém. O Novo Testamento nunca disse que Jesus havia sido casado e também não negou, pois a polêmica, até onde sei, veio depois. Honestamente, pouco importa o que vivi com Jesus nos momentos em que estivemos a sós. Afinal, o que é a verdade? O que escrevi está escrito. Foi Pilatos quem disse essas coisas, eu sei, pois que assim seja. E se quaestiu, eis a dúvida. Amém. Interessa-me muito mais a importância simbólica que deram ao nosso relacionamento, que sempre será o relacionamento entre uma mulher e um rabino. E mesmo o mesmo evangelho de Filipe, que disse que eu era a companheira do Salvador, me apresentou como se eu fosse Sofia. Para ele, Sofia, a sabedoria, era a mãe de todos os anjos. E ele me viu como uma companheira de Jesus humano, mas entendia também que eu fazia parte de um plano divino, a encarnação de Jesus e seu projeto de salvação. É claro que me sinto feliz ouvindo coisas assim. Se eu tive filhos com o Mestre, se desejaria ter tido, orgulha-me muito ao saber que nossos filhos são a humanidade inteira e que, de certa forma, desempenhei o papel que me foi reservado na salvação. Se o plano se cumpriu como deveria, o Senhor sabe a resposta, sabe certamente muito melhor do que eu. A mim nunca me interessou a vida alheia. O que Maria e Cleófas faziam na gruta onde viviam não me interessa. Tampouco me interessam detalhes da vida privada de Safira e Ananias. O que me vale é saber que, juntos, decidiram seguir os ensinamentos do nosso mestre. Não julgo. O Senhor julga? Dizem que tem preferência pelos filhos que não se casam. Não disse que era para multiplicarmos-nos? Não era para enchermos a terra, meu Deus? Perdoe a franqueza. Às vezes, o Senhor se contradiz.